tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luana Siqueira, sou nutricionista aqui na cidade de Cabreúva e com grande alegria estamos em mais um programa Siqueira Bem. Boa tarde, pessoal! Eu sou a Aline Siqueira e vamos lá começar mais um Siqueira Bem. Muito obrigada por quem já está aí assistindo. Compartilhem, curtam, comentem, vamos levar o máximo de informação boa para todo mundo da nossa cidade. E vamos começar então com os nossos patrocinadores. Maria Flora Semijoias, Rita Cabeleireira, Aline Siqueira Pilates Estúdio, e o Gus Tatu Atelier, tatuador e designer gráfico. E preciso falar que hoje quem fez o nosso cabelo foi a Raíssa Souza, lá do centro de Cabreúva. Sigam ela, tá? Lá no Instagram ela está como Espaço Beleza Cabreúva, pessoal. Muito bem. Bom, e hoje, para começar com o nosso quadro Dicas da Nutri com Pitadas da Chef, daremos 3 opções saudáveis, práticas e deliciosas para você que está aí nos assistindo provar na sua casa. E as receitas serão relacionadas ao tema de hoje do programa, que é diabetes. Mas você pode estar se perguntando aí, Nutri, essas receitas serão diets específicas para diabéticos? A resposta é não. Essas opções é para qualquer tipo de pessoa, inclusive para diabéticos. Porém, um ponto muito importante de se ressaltar. Para você que é diabético, mas tem aí uma glicemia descompensada, não está com os níveis de glicose controlado, ou faz um acompanhamento nutricional e a sua nutricionista fez uma restrição maior de carboidratos, uma contagem exata, muito cuidado com a porção a ser consumida e a qualidade das outras refeições, porque o ponto principal é, nada vale uma refeição saudável se o restante do seu dia não for tão bem, ok? E aí eu vou pedir para o Nil soltar o primeiro vídeo da primeira receita e eu volto comentando um pouquinho com vocês. Por favor, Nil. Oi, eu sou a chefe Carol Cambi, bem-vinde a mais um programa Dicas da Nutri com Pitadas da Chef. Hoje nós vamos fazer algumas receitas com baixo índice glicêmico e todo mundo pode se deliciar com maravilhas, por exemplo, como esse brownie lindo de batata doce. Então, vem que hoje tem muita receita quente. Vou começar com uma receita de bananoca para começar seu dia com ela. Eu começo amassando a banana, depois eu incorporo o óleo de coco, o ovo, a farinha de aveia, o cacau nibs, o fermento por último, eu misturo tudo e agora eu vou levar à frigideira aquecida e untada com óleo de coco, faço 3 panquequinhas e monto uma em cima da outra, coloco rodelas de 2 morangos e 3 rodelinhas de banana, nozes quebradas e decoro com essa physalis. Fica lindo, bonito e saudável. Voilá! E aí, pessoal, gostaram? Água na boca, né? Confesso que eu também faço essa receita em casa, mas precisava dessa pitada da chefe para deixar lindo dessa forma. E essa receita é super versátil, você pode utilizar ela tanto no café da manhã como no lanche da tarde, e de diferentes formas. E como eu falei, ela tem sim fontes de carboidrato, como a aveia, a banana, o morango, porém sempre pensando nessa combinação acompanhado com uma fibra, uma proteína, que seria o ovo, uma gordura, que seria a nozes, o óleo de coco, que foi utilizado para untar a frigideira. Então isso é muito importante para que esse índice glicêmico baixe e tenha menor influência aí em oscilar a sua glicemia. Agora vamos para o segundo vídeo e eu volto a comentar. Brownie de batata doce. Eu começo assando as batatas. Para isso, eu uso papel alumínio, parte brilhante para dentro. Eu fecho direitinho, levo ao forno por mais ou menos 1 hora até elas ficarem macias. E depois eu retiro as peles e levo ao mixer ou liquidificador. O cacau em pó, o xilitol, o ovo, o óleo de coco, a essência de baunilha, o mel, a farinha de amêndoas ou aveia e misturo tudo. Depois eu vou incorporar o bicarbonato de sódio e
levar a uma forma untada com papel manteiga. Depois eu vou colocar as nozes por toda a superfície e usando uma espátula eu vou afundar essas nozes dentro da massa para, por último, finalizar com as gotas de chocolate amargo, levar ao forno por 15 minutos pré-aquecido, né, o forno, e fica assim essa maravilha. Depois eu levo à geladeira por 2 horas e ele fica maravilhoso. Brownie de... E aí, gostaram? Nós pensamos nessa receita por conta de uma grande dúvida, uma grande dificuldade do público que tem o diabetes em relação às sobremesas, o que consumir ali junto com a família, como uma sobremesa, um bolo, um outro tipo de doce. Então a gente trouxe esse brownie, que ele é composto aí com alguns carboidratos, porém sempre respeitando esse índice glicêmico, e é muito importante que você respeite a porção. Até a Carol passou para mim que essa receita teve rendimento de 9 porções. Então é muito importante ressaltar aí o controle dessa quantidade e dos ingredientes utilizados. A gente priorizou ingredientes mais acessíveis. Por exemplo, a farinha de aveia pode ser trocada por uma farinha de amêndoa, porém a gente optou por os ingredientes mais acessíveis para que todos vocês possam testar na sua casa. O cacau, por exemplo, ele tem um menor índice de gordura, como se fosse... Esse eu acho que é o 70%, então é muito melhor do que um cacau, um chocolate ao leite, um chocolate branco, por conter menos açúcar. Ele também tem um poder aí antioxidante, anti-inflamatório, que vai ajudar bastante nessa manutenção dessa doença tão importante e que está crescendo tanto no mundo. Vou soltar a próxima receita e volto a comentar. E para finalizar, vamos fazer essa linda tábua de verduras e legumes. Vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo. Eu começo fervendo e depois dando um banho de gelo nos legumes que precisam fazer isso. Depois eu faço a montagem de tudo, setorizando por cores, para ficar assim, os vermelhos, os laranjas, os amarelos, aí depois os brancos. Por último, os verdes e... fica essa coisa linda e super saudável que a Nutri super recomenda e é ótima agora para o final de ano. Voilá! Gente, e essa tábua linda que a Carol preparou para nós? Ótima opção aí para você receber visitas na sua casa, para o seu fim de ano ou até mesmo para essas pessoas que beliscam muito durante o dia. A gente pensou nessa receita porque ela é muito rica em fibras, vitaminas, minerais compostas por diversos vegetais. Ela fez também 3 molhinhos, pensando aí num molhinho mais leve, porém vale ressaltar a quantidade do molho que você vai utilizar, porque de nada adianta você estar consumindo um pepino, por exemplo, e colocar uma colher de sopa de molho em cima, que isso não vai adiantar. Então o molhinho é só para dar uma realçada no sabor e um toque especial. Espero que vocês tenham gostado, e é isso. Semana que vem a gente volta com mais dicas da Nutri com pitadas da chefe. Muito bem, pessoal, maravilhoso. Já quero provar tudo. E eu, como uma bela chocolatra, claro que eu quero começar pelo brownie. Bom, pessoal, continuando. Hoje nós temos aqui com a gente a nossa grande nutricionista daqui de Cabreúva, a Mônica Leme. Mônica, pode se apresentar, por favor? Bom dia, boa tarde. Eu sou a Mônica, sou nutricionista aqui de Cabreúva. Trabalho aqui em Cabreúva já há 12 anos com consultório de nutrição. Muito bem! Já faz um tempinho legal, hein, pessoal? Vamos lá conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso. E vamos começar as perguntas, né? Mônica, conta pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho. E por que a maioria das pessoas te procuram hoje? O que elas vão atrás da nutricionista Mônica? Eu trabalho com nutrição clínica e sempre uma pitada do lado comportamental. Então, eu trabalho com adequação da alimentação, com planejamento alimentar, com base nas necessidades individuais de cada pessoa. E eu acredito que essa questão de você poder ter um atendimento individualizado é muito importante. Então, na verdade, o meu atendimento é semanal, então a gente faz como que um planejamento de médio e longo prazo. Eu acho que tanto para melhora da qualidade de vida, melhora
questões de perda de peso ou de uma doença crônica que você precisa adaptar, mudar e planejar, o acompanhamento semanal é muito importante. Eu acho que isso é bem significativo, né? Sim, com certeza. Eu acho que aqui nós três somos dessa linha um pouquinho mais leve, entre aspas, porém mais intensa, né? Isso. Pensando por um outro lado da saúde e de patologias, né? E problemas de saúde em geral. Bom, e Mônica, a gente veio hoje falar sobre diabetes. Conta pra gente o que é a diabetes e quais são as principais causas dela. Traz um pouquinho de informação pra gente sobre a diabetes em si. Diabetes é uma doença crônica, multifatorial, são vários os fatores, né? O diabetes é uma doença em que o nosso corpo fabrica quantidades insuficientes ou ele tem uma dificuldade de usar a insulina que é produzida. Com isso, há um excesso de açúcar na corrente sanguínea. Esse excesso de açúcar, ele vai, aos poucos, vai prejudicando órgãos essenciais. A nossa visão, o nosso coração, o nosso pulmão, o rim. Então, todos os locais onde eu tenho a microcirculação, eu tenho a irrigação, né, de pequenos vasos, o açúcar ele vai como que corroendo essa circulação, o excesso do açúcar. E esses órgãos, aos poucos, vão perdendo a função. Então, eu começo com perda de visão, né, com visão turva, a perda de visão. Dificuldades renais, a perda da função renal. Problemas de circulação, a perda de membros. Então, o diabetes hoje é uma doença que atinge uma população absurda no Brasil e no mundo. No mundo são mais de 560 milhões de portadores de diabetes. Né? No Brasil, nós somos 13 milhões de portadores de diabetes. Esse dado é de 2019 e é bem possível que esse dado esteja ainda pior por conta das características da pandemia, em que as pessoas comeram muito mais, fizeram muito menos atividade física e tem a questão do estresse também, que é um fator precursor aí de das doenças crônicas, né? Isso, com certeza. É muito importante falar sobre isso, porque vem aumentando a cada ano que passa, a gente vê aumentando, e não só na faixa etária ali depois dos 30, mas também crianças, né, desenvolvendo muito diabetes, e tem realmente várias causas. E o diabetes, por ser uma doença metabólica, crônica, ele acaba dando várias consequências aí na saúde das pessoas, porque muitos encaram assim, eu tenho diabetes, vou tomar o remedinho e já vou controlar, e a alimentação segue as mesmas. Vou cortar o carboidrato. Exatamente, uma troca só, única, simples, um ponto. Exatamente. E não é isso. O diabetes é algo muito mais complexo, tem algo muito mais por trás, tem muito a ver com o estilo de vida da pessoa, pode ter a ver com genética, mas a grande maioria do diabetes tipo 2 é, ao passar dos anos, um estilo de vida não saudável, né? A gente tem hoje caracterizados 5 tipos de diabetes. O tipo 1, o tipo 2, o diabetes gestacional, o LADA e o MOD. A gente fala muito mais do tipo 1 e do tipo 2 e o gestacional. Então, o tipo 1 é quando o indivíduo depende de insulina injetável, de insulina exógena. Uhum. E o tipo 2 é quando ele pode precisar da insulina injetável também, mas basicamente ele precisa de medicação antidiabéticos orais, de uma série de antidiabéticos. As medicações hoje são super atualizadas, a gente tem medicações combinadas de insulina e antidiabéticos. O problema é que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de medicamento. Eu queria falar que uma coisa muito importante, antes da doença ser instalada, é a questão da prevenção. Né? O diabetes ele pode ser retardado ou até evitado, tomadas medidas adequadas de saúde, de qualidade de vida e de prevenção da doença. Prevenir a doença é fundamental. Então, o acesso à orientação, avaliação médica, orientação nutricional, atividade física, né? É uma doença que tem vários pilares e que podem ser, e que pode até ser evitada se a gente tomar todos os cuidados necessários, como você disse, né? O estresse, a qualidade, o tipo de vida, né? Isso tudo tem uma interferência muito grande aí
no prognóstico do diabetes, né? Com certeza. Mais uma vez aí a gente focando aí na prevenção e não só no tratamento da doença, mas a prevenção é tudo, né, pessoal? A gente cuidar da nossa saúde não só quando algo está errado, mas prevenindo para que a gente tenha uma longevidade boa, uma qualidade de vida legal. Só um adendo, Pode falar. principalmente quando a gente já sabe que temos histórico na família. Com certeza. Né? Que eu acho que a gente observar pai e mãe, avô e avó, e não só julgá-los, mas como prestar atenção na nossa vida. Eu acho que isso é bem importante ressaltar, né? Sim, é fundamental. Olhar para trás é sempre muito importante para poder seguir em frente de forma adequada. Tem alguns dados que eu trouxe aqui para vocês que eu acho importante a gente ressaltar. Eu já falei dos valores de diabetes? De quantos diabéticos no mundo? Sim. Já falei, né? Tá. Quantos são no Brasil? Eu mencionei? Sim. Acho que sim. Sim, tá. Duas outras coisas que eu gostaria muito de ressaltar é que a gente está agora em novembro, a gente comemora no dia 14 o Dia Mundial de Prevenção do Diabetes. Então, é uma ação no mundo, é o Novembro Azul. Então, alguns edifícios como Corcovado ou locais de grande visibilidade são iluminados de azul. Então, a gente tem tanto o câncer de próstata, né, para o Novembro Azul, como a gente tem também o diabetes, no dia 14 de novembro. E são aí ressaltadas as questões de prevenção e de tratamento, novas técnicas de diagnóstico. Então, tudo é falado de uma maneira em que a gente atinja o maior número de pessoas possíveis. Então, essas ações. E esse ano, a gente está comemorando, agora em 2021, o centenário da descoberta da insulina, que foi adaptado agora para o dia 14 de novembro para que juntassem essas duas datas e fosse feita essa grande comemoração. A insulina salva vidas, salvou muitas vidas quando foi identificada, quando começou a ser utilizada, e ainda hoje continua sendo fundamental, principalmente para os pacientes que dependem exclusivamente da insulina aplicada, da insulina externa, que é o caso do paciente com diabetes do tipo 1. No tipo 2, ele pode precisar de insulina, mas de um modo geral, a alimentação e as medicações orais normalmente são suficientes. Não existe um diabetes pior do que o outro. O diabetes ruim é aquele mal controlado. Então, o autocontrole do diabetes é fundamental para que a gente evite os piores efeitos aí, os efeitos mais deletérios da doença. Então, a avaliação da glicemia capilar, adaptada às necessidades individuais de cada um. Isso é muito importante. Isso, muito legal falar sobre essas datas. E, Mônica, uma dúvida que eu escuto bastante dos meus pacientes, eu acredito que você também, é sobre o consumo de frutas para diabéticos. Eu escuto muito, Nutri, mas fulano de tal falou que eu não posso comer beterraba, fulano de tal falou que eu não posso tomar suco de laranja. Como que é a sua recomendação para esse tipo de paciente? De um modo geral, a ingestão de frutas, para quem tem diabetes ou não, é a mesma. Seriam de 3 unidades de frutas por dia. A questão é quais frutas são, o horário melhor para que essas frutas sejam ingeridas. Como você falou, fibras são fundamentais. Então, frutas com casca são ótimas opções para lanche. Então, laranja com o bagaço, a maçã com a casca, a pera, né? Ou outras frutas, como banana, mamão, são ótimas sobremesas, né? Ótimas frutas para serem ingeridas junto com outros alimentos. Ou até na forma de uma banana amassada com aveia. Né? A gente faz a combinação de dois alimentos, porque as proteínas e as fibras retardam a absorção do açúcar. Então, isso é muito importante. O diabético, o indivíduo com diabetes, ele pode consumir as frutas, ele pode, inclusive, consumir alguns doces. O que vai depender é como ele está controlado, qual é o tipo de orientação que ele tem, né? Como vai o perfil glicêmico. O diabetes também, ele não é uma doença só onde a gente restringe o açúcar. Ele é uma doença multifatorial. Então, ele também, a gente precisa avaliar se as necessidades de gordura, de sal, tudo isso tem que ser ajustado. De novo, as necessidades são individuais. O que é bom para mim, não é obrigatoriamente é bom para você.
A receita que a minha vizinha recebe do médico não obrigatoriamente vai se adaptar à minha pessoa. Então, o mais importante é isso. Tudo tem que ser ajustado às necessidades individuais de cada um. Idade, sexo, atividade física, necessidades, doenças associadas. Então, tudo isso tem que ser ajustado e adequado para cada pessoa, para cada indivíduo. Né? Legal. Vamos um pouquinho para os nossos comerciais? Voltamos, pessoal, com mais algumas perguntinhas aqui para nossa convidada especial. E agora vamos falar sobre atividade física, sobre o gasto calórico. Como que é feito esse ajuste, Mônica, para pessoas que praticam atividade física, mas têm diabetes? E o que a atividade física pode beneficiar nesse caso? A atividade física melhora o perfil metabólico. Então, se eu tenho açúcar sobrando na minha corrente sanguínea, pratico atividade física e gasto esse excesso de açúcar, eu consigo ter um equilíbrio muito maior das minhas taxas de glicemia. Mas o importante é verificar a intensidade da atividade física, o tipo de exercício que eu vou praticar, né, a frequência. A gente fala muito de lanches pré-treino, pós-treino, como que isso funciona. Isso vai depender também, do tipo de diabetes, do tipo de medicação que esse indivíduo utiliza, mas uma coisa que é importante também é avaliar o perfil glicêmico. Se eu estou com hiperglicemia, eu não tenho indicação, ela não vai baixar, ela vai aumentar, por incrível que pareça. Se ela está baixa, ela vai cair ainda mais. Então, principalmente o indivíduo que faz que tem um diabetes mal controlado e que precisa do exercício para ajustar esse controle, ele precisa fazer os testes de glicemia capilar pré e pós-treino. E aí sim fazer a adequação da atividade física que ele vai desenvolver. Então, de um modo geral, a atividade física é um dos pilares do tratamento do diabetes. A alimentação, o controle do estresse, o sono é fundamental para a qualidade de vida de todo mundo, para quem tem uma doença crônica, mais ainda. E aí sim o planejamento alimentar. Então, esses são os pilares do tratamento do diabetes. É importante dizer também que o diabetes tipo 1 e tipo 2 são doenças diferentes. Elas têm algumas similaridades e são tratadas de formas diferentes. Então, o exercício também e a alimentação acaba sendo ajustado a cada uma dessas patologias. Muito legal. Pode falar. Legal. Eu acho muito importante isso, porque assim, paralelo aos atletas, né, que a gente sabe que eles têm uma especificidade diferente, mas para nós, seres humanos normais, e que quem tem diabetes, é muito importante saber dessa informação, porque às vezes acaba passando mal e não associa a atividade física com a alimentação, com a glicemia e tudo mais. E é muito importante, pessoal, vocês que têm a predisposição ou que têm um histórico familiar e nem se tocou que pode estar com essa predisposição, está fazendo atividade física e não está com acompanhamento nutricional e está tendo aquela queda, às vezes de pressão, que você acha que é de pressão, é muito interessante você buscar uma nutricionista que trabalhe com isso, porque ela vai saber te orientar muito melhor, e aí você consegue controlar melhor e faz com que a atividade física e a alimentação sejam muito mais quantitativas na tua vida. Eu acho que é importante ressaltar que muita gente tem diabetes e não sabe. Sim. Exatamente. Muita gente já tem. Como se diz, o diabetes é uma doença silenciosa, né?
muitas vezes não tem sintomas, aqueles clássicos que a gente ouve falar, fome excessiva, cansaço, diurese excessiva, sede excessiva. Às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum, né? Ela não tem a menor noção de que ela já está com a doença há mais de 10 anos. Às vezes ela vai numa consulta de rotina, o médico pede um exame e aí sim ela vai saber que já tem diabetes há tanto tempo. Então, de novo, a prevenção é muito importante, né? As consultas médicas, a observação pessoal das características da família. Então, se eu já tenho pai com diabetes, mãe com diabetes, é importante fazer essa avaliação antes de descobrir isso de uma forma em que aí o tratamento vai ser muito mais complicado do que se ele for diagnosticado precocemente. Todo diagnóstico precoce, o resultado e o tratamento são muito melhores, né? Com certeza. Sim, com certeza, é exatamente isso. E como a gente já sabe, né, a alimentação balanceada, ela é primordial no controle glicêmico, certo? E conta para nós, Mônica, 3 orientações essenciais, né, na vida para quem, né, carrega consigo a diabetes. Olha, o principal de tudo é que a alimentação tem que ser individualizada, né? Cada um tem uma necessidade absolutamente individual, de acordo com a idade, com a atividade física, com as condições socioeconômicas. A gente escuta sempre isso. Vai planejar alimentação para diabetes, é só tirar o açúcar. A gente já disse que não é só isso, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Vai no nutricionista, ele só vai dar coisa cara para você comer. Também não é verdade, né? A gente está lá para fazer a tradução da doença, porque não adianta falar, você não come isso. O que eu posso comer então? Qual é a substituição? Então, o nosso papel qual é? É de traduzir essa informação. Eu não posso isso, eu vou substituir por aquilo. Então, o planejamento alimentar é fundamental. Então, isso é individual. A outra coisa é que a nossa alimentação seja extremamente variada. Então, ela tem que ter base muito melhor picar, cortar, descascar do que rasgar. Isso é fundamental. Então, alimentos naturais. Frutas, frutas da época, verduras da época, legumes da safra que a gente está vivendo, né? Carnes frescas, carnes magras, leite e seus derivados, mas tudo de acordo, frutas, verduras e principalmente um alimento que muita gente esquece, que é a água. A água é um alimento fundamental e é ajustado às necessidades também individuais. Só para ter uma ideia, a gente calcula 30 ml de água por quilo de peso. Então, se eu peso 50 quilos, eu preciso de 1,5 litro e não 2 litros, como todo mundo preconiza. Então, isso também é uma questão individualizada. E uma coisa importante na alimentação é não perder o prazer de comer. Eu acho isso fundamental. Regime, dieta, são palavras fora de moda. Agora, a ideia é a adequação da alimentação às necessidades, é o planejamento alimentar, é o prazer, é manter o prazer de comer, né? Quando a gente faz um planejamento alimentar, eu tenho que considerar as preferências da pessoa. Nós nos adaptamos às necessidades da pessoa e não o contrário. Então, o foco principal é: eu preciso comer isso? Eu vou comer isso porque eu quero ou porque eu não tenho outra coisa para fazer? Então, a atenção plena na alimentação, escolher bons alimentos, né? Ser atento aos alimentos que você vai escolher, procurar com cuidado, procurar alimentos mais baratos, alimentos que estão na safra, né? Tudo é planejado por Deus já de forma adequada. Então, a gente tem que escolher os alimentos da melhor maneira, né? Isso é fundamental, mas sem perder o prazer de comer. Que isso comer é uma delícia, não é? É isso comer mesmo. É muito bom. Então, isso não pode ser perdido de forma alguma, mas ele tem que ser ajustado, ele tem que ser adaptado, e o nutricionista é um profissional adequado para isso. Isso é muito importante, pessoal, que você procure um profissional que te respeite, que te acolha, que traduza as suas necessidades de acordo com a sua rotina. E, Mônica, para finalizar, conta pra gente aonde que você tá e o porquê que as pessoas devem procurar ser seu paciente. Faça o seu merchan. Eu sou legal, né? Isso é o principal. O consultório é pertinho, é aqui no Jacaré, na Rua Rotary, eu fico ali perto do Colégio Objetivo, né? E eu acho que todo mundo tem direito, como todo mundo deveria ter um psicólogo, todo mundo deveria ter um nutricionista na sua vida. Então, nós somos em muitos profissionais hoje,
E eu acho que todos nós merecemos um bom profissional. Então, estamos aí para atender toda essa necessidade nutricional das pessoas, com carinho, com atenção, né? Empatia. Empatia, eu acho que a empatia é fundamental também no acompanhamento de qualquer profissional e principalmente dos profissionais da área da saúde, né? Com certeza. Eu já quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, foi muito legal. Não é à toa que a Mônica é a primeira nutricionista que a gente convidou, porque é uma nutricionista que eu admiro muito, tem um trabalho muito legal aqui na cidade, então procurem ela, agende sua consulta, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço a oportunidade. Falar sobre diabetes para mim é um prazer sempre. Obrigada. Que bom, pessoal. Muito obrigada. Pessoal que está assistindo a gente pelas redes sociais, né? Lá pelo TV Cabreúva no Facebook ou pelo Instagram, pelo YouTube. Muito obrigada por nos acompanhar. Compartilhe, vamos levar essa informação maravilhosa, super rica para quem precisa e para quem acha que não precisa também. Obrigada, pessoal, e até a próxima quinta nesse mesmo local.